Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a este debate público organizado pela campanha do plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Eu sou Arthur, mais conhecido como Bob, sou dirigente do Sindicato dos Petroleiros aqui do estado de São Paulo. Essa aqui ao meu lado é a Lourdes Simões, da Marcha Mundial de Mulheres. E nós fazemos parte do comitê que organiza a campanha do plebiscito aqui na cidade de Campinas. Esse comitê já está formado desde o começo do ano e a gente vem promovendo uma série de atividades, né? Ajudamos o pessoal aí no curso dos 1000, que aconteceu lá na cidade de São Paulo. Fizemos um curso aqui em Campinas, já organizamos 2 panfletagens, entre outras atividades que a gente vem desempenhando, uma aula pública lá na Unicamp também. Temos uma previsão de fazer mais uma. E essa aqui é mais uma atividade que se insere no calendário da campanha do plebiscito por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político, que a gente programou aqui em conjunto com alguns mandatos de vereadores que são parceiros, que estão compondo o comitê junto com a gente, e diversas entidades que também participam do comitê e militam junto com a gente por essa pauta que tenho certeza que todos aqui concordam comigo, que é uma pauta central hoje para quem quer debater e fazer política no nosso país. Vou passar a palavra aqui para a Lourdinha e a gente vai comentar aqui sobre os nossos parceiros que estão aqui e os demais presentes. Obrigado. Nós, então, a dinâmica que a gente vai adotar aqui para essa nossa debate público, nós vamos apresentar as entidades que estão aqui para todos, né? Desde já agradecendo as presenças. Depois compor a mesa, nós vamos ter 2 falas na mesa de 2 companheiros do Comitê Nacional e do Comitê Estadual do Plebiscito. E depois, então, a gente vai abrir para uma saudação de algumas entidades, das entidades que estão compondo conosco o comitê, e depois também deixar aberto para um debate com quem está aqui, que quiser usar, enfim, a palavra, e no final fazer um fechamento, tá? Então, a gente já agradece de imediato aos sindicatos que estão aqui, os sindicatos petroleiros, Construção Civil, o Sindicato das Domésticas, dos jornalistas, né? Representantes da Pastoral Operária, da União do Movimento de Moradia. E a gente tem aqui também companheiras da Marcha Mundial, da CUT, companheiros da CMP, do Levante Popular da Juventude, da ECOS, da JPT, aqui de Campinas, da PO, da Pastoral Operária, representantes do PCdoB. E também, de modo especial, agradecer aí a presença dos comunicadores populares, né? Em especial os companheiros do Socializando Saberes, que estão nos acompanhando aqui, têm sido nossos parceiros também nessa nossa jornada, nessa nossa campanha do plebiscito que a gente está fazendo aqui em Campinas e região. Agradecer também a presença aqui de alguns vereadores que estão conosco nesse plebiscito, que nos acolhe aqui nessa casa hoje. Então, o vereador Carlão do PT, que está aqui conosco. Também está aqui o vereador Marcos Bernadelli e tem representação aqui também do vereador Pedro Tourinho, aqui no plenário também com a gente, tá bom? Então, nós queríamos convidar para vir para a mesa, para poder fazer uma apresentação aqui. Primeiro, chamar aqui o companheiro Tiago Duarte, que é do Comitê Estadual do Plebiscito Popular, aqui, né, de São Paulo, e da Consulta Popular, que vai também dialogar um pouco com a gente hoje aqui sobre a construção do plebiscito. Convidar também para compor a mesa aqui com a gente, que também vai fazer uma apresentação, que, representando o Comitê Nacional do Plebiscito, o deputado Renato Simões, que está aqui também com a gente hoje. Pô, aí é sacanagem, tem que bater palma pro Thiago também.
Bom, pessoal, uma boa noite a todos, boa noite a todos. Nós estamos agora, passada a Copa do Mundo, focados agora ainda mais na organização do plebiscito popular, né? É algo que vem movimentando o debate dos movimentos sociais no Brasil desde junho do ano passado. Nós estamos completando um ano e pouco do ciclo de manifestações que marcou a sociedade brasileira em junho de 2013 e que marcou positivamente por vários fatores. Por um lado, a emergência de novos sujeitos políticos nas ruas, novas gerações que estão fazendo o seu aprendizado de luta social em movimentos de massa, novas metodologias de organização e de comunicação dos movimentos, bandeiras que colocam temas de avanços nas políticas sociais num outro patamar, um patamar mais elevado do que aquele que as reivindicações dos movimentos sociais tradicionais vinham conseguindo pautar, movimentos que foram vitoriosos do ponto de vista das suas reivindicações imediatas e do ponto de vista do que plantaram de temas relevantes na agenda política brasileira, que influenciaram o Congresso Nacional na aprovação de várias legislações, principalmente no primeiro trimestre depois das manifestações, até outubro, novembro, a gente aprovou muita coisa importante no país, graças a esse influxo das manifestações, e que pautou também temas muito relevantes de políticas públicas que continuam influenciando os orçamentos e as prioridades de investimento no país. Seria inimaginável, por exemplo, a gente chegar aos 10% do PIB para a educação, a destinação dos royalties do petróleo para a educação, a aprovação do programa Mais Médicos, a aprovação da lei anticorrupção na banda dos corruptores, né? Nós tínhamos uma lei anticorrupção que pegava os corruptos, mas não os corruptores. Então há um conjunto de conquistas extremamente importante. E esse balanço positivo foi um balanço construído com muita atenção nos movimentos sociais e na esquerda brasileira, porque essas manifestações de junho foram as primeiras que não foram chamadas pelas entidades que dirigiam a luta dos trabalhadores e do povo brasileiro desde o final da ditadura militar. Então havia um primeiro sentimento de estranheza. Quem é esse povo que está indo para a rua sem ninguém chamar? Sem as centrais sindicais chamarem, sem os partidos de esquerda chamarem, sem os movimentos tradicionais chamarem, sem carro de som na frente, sem panfleto e faixa com as reivindicações, sem pauta pré-definida, né? Porque os nossos movimentos, né, que dirigiram a luta contra a ditadura, que construíram um país democrático, que dirigiram a luta pelos direitos sociais e econômicos do povo na Constituinte de 86, que fizeram a luta pelas diretas já, que lutaram pela anistia, que depois da democracia fizeram o Fora Collor, né? Ou seja, toda uma geração de dirigentes de lutas sociais se perguntavam quem é esse povo nas ruas. E a primeira resposta foi uma resposta profundamente conservadora. Conservadora porque deslegitimava, porque estigmatizava, porque segregava e porque criminalizava aqueles movimentos. E foi justamente num desses grandes momentos de discussão da esquerda brasileira sobre o que era aquela manifestação
que surgiu a ideia de transformar o tema da reforma política, o tema da reforma do sistema político, numa base de massas. Tirar um tema que estava presente naquelas manifestações, o tema do não me representa, para uma reflexão política maior. Porque o não me representa foi objeto de intensa disputa política, né? O não me representa sempre a carapuça a gente quer pôr na cabeça do outro, né? O Alckmin não me representa, não, mas a Dilma também não. O Jonas não me representa, mas o Haddad também não. O PT não me representa, mas o PSOL também não. O PSTU, o MST, o Feliciano, ninguém representa. O não me representa foi amplo, geral e restrito. E ele expressava, na verdade, e isso foi duramente entendido pelas esquerdas brasileiras, expressava uma crítica que é fundante na nossa própria origem, que é a crítica ao sistema político. Porque esse sistema político realmente não nos representa. Foi contra esse sistema político que nos anos 50 e 60 se ergueram os movimentos estudantis que criaram a UNE, os movimentos agrários das ligas camponesas, os movimentos dos trabalhadores que criaram o CGT, né? A luta pelas reformas de base, pela reforma agrária, pela reforma da educação, por uma lei de remessa de lucros que permitisse ao povo brasileiro não perder as suas riquezas, né? Aquele grande ascenso de luta de massas dos anos 60, né, era contra o sistema político que já estava delineado na Constituição de 46 e que depois da ditadura foi piorada pelos atos institucionais e pela Constituição imposta pelos militares em 67. Contra esse sistema nós fizemos as lutas contra a ditadura, contra o senador Bione, contra os atos institucionais, pela anistia. 3 grandes bandeiras que unificavam a luta democrática nos anos 70, anistia ampla, geral e restrita, Assembleia Constituinte Livre e Soberana e eleições diretas já. As 3 frutos de poderosos movimentos de massa, que foram parcialmente vitoriosos e parcialmente derrotados. Parcialmente vitoriosos porque apressaram, aceleraram e colocaram fim à ditadura. Mas parcialmente derrotados porque a anistia não foi ampla, nem geral, nem restrita. E serviu ainda para a legitimação dos torturadores que até hoje permanecem impunes com a interpretação dada aos tais crimes conexos previstos no texto da lei. As diretas já não vieram, deu no colégio eleitoral, que deu no Tancredo, que deu no Sarney, mas que precipitou as eleições diretas em 89. E a Assembleia Constituinte Livre e Soberana deu no Congresso Constituinte, que de manhã os parlamentares eleitos em 86 faziam a Constituição nova e à tarde funcionavam como Congresso, como Poder Legislativo ordinário. Essa transição é que fez da nossa Constituição uma Constituição que ao mesmo tempo merece o título que lhe foi dado de Constituição Cidadã, porque ela é ruptura com muitas dessas instituições que foram derrotadas com o fim da ditadura, mas ao mesmo tempo merece a crítica de ser continuidade. Então é a mesma Constituição que assegura direitos humanos, que assegura direitos civis, políticos, avançados, direitos sociais e econômicos, e ao mesmo tempo que mantém a estrutura do Estado tal e qual era antes da ditadura e durante a ditadura e depois da ditadura. A estrutura do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, o papel das Forças Armadas, guardam muitos elementos de continuidade da atual Constituição com a ordem anterior.
E é por isso que a luta democrática não parou com a Constituinte, não se encerrou. E é por isso que a gente verificou que mesmo depois da Constituição aprovada, o tema da reforma política foi levantado por praticamente todos os governos. E hoje, até hoje, se a gente perguntar para o Aécio Neves, para Dilma Rousseff, para Luciana Genro, para o Eduardo Campos, se eles são a favor de reforma política, todos vão dizer: somos a favor, é preciso fazer reforma política. Mas todas as tentativas de se fazer reforma política de 88, quando a Constituição foi promulgada para cá, foram derrotadas. Nem o governo Fernando Henrique, que conseguiu maioria para fazer reformas constitucionais que privatizaram o Estado brasileiro, conseguiu fazer a reforma política que eles desejavam, nem as forças populares que vieram depois conseguiram fazer a reforma política que nós desejávamos. O que significa que esse sistema político, ele construiu maiorias que impedem a ideia da reforma. E essas maiorias são hoje financiadas nas suas campanhas eleitorais, nos seus partidos políticos, nos seus governos, nas suas bancadas, pelos mesmos grupos econômicos que financiaram o golpe militar de 64 e que financiaram a ditadura. Ou seja, as mesmas reformas pelas quais se lutava nos anos 60 ainda estão por serem feitas no século XXI. Porque nós fizemos muita coisa positiva no Brasil, mas não fizemos reforma agrária, não fizemos reforma urbana, não fizemos reforma política, não fizemos reforma tributária e não democratizamos as comunicações. Só para ficar em 5 grandes reformas estruturais que não foram feitas. E quem é contra hoje essas reformas são justamente aqueles parlamentares que são eleitos pelo poder econômico que preside hoje o processo eleitoral. Por quê? Porque quem elege é o povo, não tem nenhum vereador, nenhum deputado estadual, nenhum prefeito, nenhum deputado federal, nenhum senador, nenhum governador, nenhuma presidente da República que está lá imposta por ninguém. Nem passou em concurso público por mérito. Está lá porque foi eleito pelo povo. Mas como é que se tria quem é eleito pelo povo? Se não através das milionárias campanhas que permitem que aqueles que gastam mais possam comprar o voto ou acessar de uma forma maior as condições de eleição. Então, se a gente analisa dos 513 deputados federais que nós temos hoje, 2/3 são as campanhas mais ricas dos seus partidos. E aonde se financiam? Se financiam nas empreiteiras, se financiam nos bancos, se financiam nos grandes prestadores de serviços, se financiam, enfim, no mesmo aparato de poder político que financiou a ditadura. E que cresceu e que se fortaleceu no regime autoritário. E que barrou naquela forma autoritária as mesmas reformas que hoje barram pela forma democrática. Porque a maioria dos partidos não deixa aprovar nenhuma das reformas estruturais que dependem de lei ou de regulamentação da Constituição. Então, se as ruas dizem que esse sistema não nos representa, e se de uma certa forma a representação política está em crise, isso exige da esquerda, que é democrática, uma resposta. E foi isso que nós buscamos inicialmente no meio das manifestações, quando mais de 80 organizações políticas e sindicais, estudantis, agrárias, populares se reuniram nos Sindicatos Químicos de São Paulo para fazer uma reflexão sobre o Não Me Representa. E essa discussão juntou todas as centrais sindicais, 8 partidos políticos de esquerda, tanto que apoiavam o governo Dilma, quanto eram contra o governo Dilma, movimentos das mais variadas naturezas, que se perguntavam como nós podemos de fato combater esse sistema político
que nós criticamos tanto quanto quem está na rua. Mas que talvez, mais do que quem está na rua, nós temos responsabilidade de apontar a sua origem e as suas consequências. Porque nós estamos brigando com esse sistema político há mais tempo. E, portanto, nós não temos apenas preconceito contra esse sistema político. Nós temos uma compreensão do que ele é, do que ele representa e de como combatê-lo. Então, quando se propõe em setembro e depois se fecha em dezembro a ideia de discutir um plebiscito popular, se opta, portanto, por uma metodologia de organização de um debate político, porque o plebiscito nada mais é do que um amplo processo de mobilização e de geração de consciência. Portanto, ele é um processo pedagógico. Ele é um processo que quer tirar um tema que as elites reservam para elas, como foi a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, como foi a doação da base de Alcântara para o governo dos Estados Unidos, como foi a dívida interna, como foi a dívida externa, como foi a privatização da Vale do Rio Doce. Temas que as elites debatiam e decidiam entre elas e que nunca era consultado o povo, até que inventamos essa metodologia do plebiscito, em que você tira esse tema do armário e põe na mesa, no meio da sala, e chama todo mundo em volta para debater. E começa a abrir aquela caixa preta para que as pessoas entendam o que é aquilo. Então se discutiu o sistema político e se trouxe para esse centro da mesa esse debate. Que sistema político é esse? O objeto desse plebiscito popular nada mais é do que entender o sistema político. Entender por que a gente não é representado nele. Porque as mulheres olham para esse congresso e encontram 50 e poucos % do povo brasileiro representado por 8% de deputados. Por que os negros e negras olham para esse congresso e, sendo maioria de afrodescendentes, olham menos de 8% de parlamentares negros? Por que nós não temos um índio representante dos povos indígenas? Por que a juventude não tem representação no Congresso? Nós vamos começando. Por que o trabalho não está representado num Congresso que tem mais de 300 empresários, dos quais mais de 170 são proprietários de terra, enquanto nós temos 20 ou 30 sindicalistas, 3 ou 4 sem terra? Mas essas distorções que a gente pode ver melhor no Congresso, porque é um poder mais visível, ela está presente no Judiciário, ela está presente no Executivo, ela está presente na falta de democracia participativa. E por isso o tema do plebiscito é o sistema político. E porque nós queremos mudá-lo, nós vamos consultar o povo, que vai entender melhor o sistema político nesses debates, a se posicionar sobre a sua mudança. E nós estamos consultando, portanto, o povo sobre uma constituinte exclusiva e soberana que possa fazer a reforma do sistema político. Porque esse Congresso não faz. Não faz, não fez e não vai fazer. Porque enquanto a regra do jogo produzir maiorias vinculadas ao poder econômico, esse Congresso não quer nem reforma agrária, nem reforma urbana, nem reforma da mídia, nem reforma tributária, e por isso não faz reforma política. Porque sabe que a hora que a gente mudar a regra do jogo político, nós vamos estar mais fortalecidos para lutar pelas outras reformas que estão sendo inviabilizadas. Então, gente, para a gente fazer um plebiscito que não seja uma lista telefônica de perguntas, se a gente quer o executivo desse jeito ou daquele, se a gente quer o legislativo assim ou assado, se a gente quer o voto distrital, proporcional ou misto, se a gente quer o financiamento público, privado ou híbrido,
se a gente quer Senado ou não, se a gente quer suplente senador ou não, nós tínhamos que ter que fazer um plebiscito que a gente mandaria um livro para as pessoas lerem e fazerem o xizinho sim ou não. Nós reduzimos esse debate a uma questão. Você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político? Sim ou não? Porque se você quer mudar, você vota sim pela constituinte. E aí nós vamos abrir o arsenal de debate sobre o que a gente quer botar no lugar desse sistema. E aí tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todas as iniciativas populares que estão coletando assinaturas para mudar o sistema. Tem lugar para quem defende A ou B. Mas se você quer conservar esse sistema político, você vota não no plebiscito. Eu não quero uma constituinte exclusiva e soberana, porque eu estou satisfeito com esse sistema. Então, gente, o que nós estamos fazendo aqui é apenas reproduzindo, nesse começo de nova fase dos comitês, que já se constituíram. Nós já temos um comitê em Campinas, já temos comitês regionais, já temos comitês setoriais, né? Já temos debates sendo feitos nos bairros, né? Já fizemos cursos de formação de formadores e formadoras, já levamos muita gente para o curso dos 1000, e essas que foram, já reproduziram esse conteúdo. Isso aí não é alerta de incêndio, não corram, é apenas para indicar que acabou o meu tempo. Então nós estamos agora começando com o fim da Copa uma nova fase, a fase que essa organização vai se massificar. Já fizemos panfletagens também, eventos públicos, mas agora nós vamos partir para o corpo a corpo. Nós vamos partir para as panfletagens, nós vamos partir para levar esses debates para as comunidades, para pedir para falar no fim da missa, no fim do culto. Nós vamos pedir para ir para as portas de fábrica, os sindicalistas, para os estudantes que voltarem às aulas e não tiverem greve na universidade, poderem fazer esse debate lá, com seus professores, seus funcionários. Então, essa nova fase exige que a gente tenha esse conteúdo na ponta da língua, que está assegurado por essa cartilha, que é a base da nossa unidade. Todos nós podemos discutir coisas além do que está ali, porque o plebiscito é livre. Mas aquilo é o que nos une, é o que une os partidos, as centrais, os movimentos, as igrejas, os sindicatos, os movimentos que patrocinam, hoje mais de 250 entidades nacionais, né? E por isso, daqui para frente, nós vamos levar essa discussão. Nós estamos reunidos aqui para que isso vire dezenas de atividades, centenas de atividades e milhões de votos de 1 a 7 de setembro. Para que a gente possa, portanto, pautar esse tema de uma forma decisiva como parte da agenda do movimento de massas no Brasil. E que a gente, portanto, possa dar um passo adiante, um salto de qualidade na luta pela reforma política. Então, antes que o trombone soe, né, que isso é só a primeira fase do apito, eu encerro aqui e passo a palavra para o Tiago, que vai complementar aqui o nosso debate, depois a fala de vocês. Obrigado. Sentado, gente, tem um circuitinho nas pernas, então eu prefiro ficar de pé, não se incomodem com isso. Enfim, parabenizando aí a atividade do comitê aqui de Campinas, né? A gente tem feito esse processo, não é de hoje, né? De debates, audiências públicas, espaços para reflexão e tudo mais. E eu acho que cada uma aqui pode depois se expressar aqui nesse espaço, ver o que entendeu, o que não entendeu, né? O Renato trouxe um pouco o contexto histórico, né, da onde surgiu a ideia do plebiscito, né, qual foi a origem histórica um pouco desse plebiscito. Então,
alguns conceitos, assim, né? O que é o plebiscito, né? Para a gente reforçar. Quais são os consensos da campanha e quais são as perspectivas agora até o dia 7 de setembro, né? Primeiramente, o que é um plebiscito, né? O plebiscito, assim como o referendo, é uma consulta, né, à população, uma consulta popular sobre um determinado tema. Muitos aqui, eu acho que participaram do referendo das armas, né, do desarmamento em 2005, né, que foi uma consulta à população se era a favor ou não, né, ao regramento das armas naquele momento histórico. Então, o plebiscito nada mais é que isso, é um processo de consulta à população sobre um determinado tema. No caso, nosso tema, sobre o sistema político, né? E o plebiscito ele tem duas formas de ser feito, né? Uma que é o plebiscito legal, né? Que é o plebiscito que vincula as autoridades depois para que sejam cumpridas, né? Para que sejam determinados. E outra é o plebiscito popular, que foi esse jeito que os movimentos sociais encontraram, a organização popular encontrou, de pautar alguns temas da sociedade que eram deixados de escanteio, né? Então, o nosso plebiscito, com as manifestações de junho, né, acho que ficou, a presidenta Dilma trouxe como resposta às manifestações de junho 5 pactos, não sei se todos lembram, né? Um pacto relacionado à educação, um pacto relacionado à saúde, um pacto relacionado à questão fiscal, né? Um pacto relacionado à reforma do sistema político, e esse pacto da reforma do sistema político em específico foi referente a uma proposta de um plebiscito, né, legal, com a mesma pergunta que a gente estaria fazendo aqui. Você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político? Era essa a proposta que a presidenta Dilma lançou, né, fruto de uma interpretação das manifestações de junho do não me representa que o Renato colocou, né? Essa proposta, ela foi derrotada neste atual parlamento, neste atual governo de composição, em menos de 24 horas. Foi a derrota mais acachapante, assim, dos últimos anos. Em menos de 24 horas já tinha se reduzido a proposta a uma proposta de reforma eleitoral, uma micro proposta, uma mini proposta, a um nada de proposta. Em menos de 24 horas. Por que isso aconteceu, né? Na época, o Gilmar Mendes, que era um dos ministros do STF mais conservadores que existe, ele deu uma entrevista no dia seguinte e falou assim, ó, dormi na Espanha, dormi em Portugal e acordei na Venezuela, acordei na Bolívia com essa proposta. Essa foi a simbologia do Gilmar Mendes colocando o porquê o medo da proposta, né? É uma proposta que ataca centralmente, né, o sistema político que os beneficia historicamente, né? Esse sistema político que não garante a subrepresentação das populações, né, do gênero, da raça, da etnia, da juventude, né, geracional, não garante a representação da classe trabalhadora de uma maneira geral através do exercício do poder econômico, né, e é um sistema político que, de uma certa maneira, dá um cheque em branco, né, para o executivo, para o legislativo durante 4 anos, né. Nós que estamos nos movimentos temos uma participação ativa na política de uma maneira geral, e estamos fazendo a política durante os 4 anos. Mas a gente sabe que o grosso da população não faz política dos 4 anos. A população vota, né, e durante 4 anos espera, muitas vezes, que isso aconteça, né? Então, a democracia direta é um dos pilares dessa nova ideia de sistema político, né, que se consulte mais a população sobre grandes temas que nos interessam, né, privatizações, por exemplo, a realização de grandes eventos, de grandes obras, né, sobre aquele determinado estado, né? Então a democracia direta acaba ajudando a um nível de consciência maior na sociedade. A título de exemplo, a Olimpíada de Inverno, que vai acontecer em 2022, né, tem as Olimpíadas agora em 16, né, 2020 e 2024 as Olimpíadas de Verão. As Olimpíadas de Inverno em 2022, em várias cidades do mundo houve uma consulta popular, um plebiscito, para ver se aquelas cidades, né, Munique, por exemplo, na Alemanha foi uma delas, aceitavam ou não, né, e aí tinha todo um debate sobre os prós e contras de aceitar uma Olimpíada de Inverno daquela cidade. Então foi feito isso, né, se politiza, se dá a cidadania para a pessoa para ela se construir no dia a dia e não apenas em períodos eleitorais. Então o plebiscito ele foi derrotado em menos de 24 horas porque esse setor conservador da sociedade que está no governo e que está fora do governo, né, não tem interesse que as mudanças estruturais do país aconteçam, né? Então esse é o grande motivo. E o argumento principal desse ministro do STF, do vice-presidente da República, que é do PMDB, que é também formado em Direito,
era que o plebiscito, né, de uma constituinte exclusiva era inconstitucional, né, não era legal, e por isso que não deveria ser feito. Então é um primeiro ponto para a gente abordar, né, sobre essa questão. O direito, gente, eu até sou, um dos motivos de eu estar aqui é que eu sou formado em direito, então era uma das contribuições que era para eu dar aqui para o debate. O direito ele é um instrumento que serve àquilo que nos interessa politicamente, né? É um instrumento de uma determinada força política da sociedade, historicamente, no caso, é a força política da burguesia que nos interessa politicamente. Por exemplo, na época da escravidão, né, defendia-se juridicamente, legalmente, defendia-se, né, o negro e a negra como propriedade, havia lei garantindo aquilo, né, estava na Constituição se garantindo aquilo. Então havia todo um sistema jurídico que legitimava aquela relação espúria, né, com relação aos escravos. E isso historicamente aconteceu, né, no nazismo isso aconteceu, na ditadura isso aconteceu. Né? Então o instrumento, o direito, ele serve para a política, ele não está descolado da política, é um instrumento para você garantir privilégios, para você garantir o status quo, né? Para você garantir o que interessa. Né? Então no caso da constituinte exclusiva sobre o sistema jurídico, é isso, quer dizer, a ala conservadora, né? A ala que não quer as mudanças que o Brasil precisa, vai falar que é inconstitucional, e tem tese jurídica para isso. Né? Tese jurídica, a gente brinca no direito que de cabeça de juiz e bundinha de neném, ninguém sabe o que vem, né? Porque tese jurídica tem para tudo, né? Então há tese jurídica para falar que é ilegal e tudo mais, que é essa ala que não quer que as mudanças estruturais do Brasil aconteçam. Mas há uma outra parcela de juristas, né, advogados, juízes, promotores, procuradores, professores, que entendem que é possível sim fazer uma constituinte exclusiva sobre o sistema jurídico, né, e não ser taxada de inconstitucional. Né? Então, esse é um debate que, na verdade, ele é feito para maquiar, né, como as pessoas elas não querem falar que elas são contra a reforma política, porque todo mundo meio que é a favor, né, se você for colocar, teve uma pesquisa, né, logo depois das manifestações de junho, quem era a favor ou não, ou contra uma reforma política, e a grande maioria da sociedade é a favor de uma reforma política. Então, como não interessa bater de frente com essa proposta do ponto de vista eleitoral, eles acabam utilizando do direito para maquiar esse debate e não constituir isso. Né? Então, do ponto de vista jurídico, fiquem tranquilos, há teses para os dois lados. Né? Há uma possibilidade de decreto legislativo, né, de se chamar um plebiscito específico, que é o decreto legislativo assinado pelos deputados, pelos senadores, e aí constitui um plebiscito específico para se chamar uma constituinte. Há uma possibilidade de emenda constitucional, né, também para se fazer essa reforma. Então, não é por problema jurídico que não vai haver nosso plebiscito legal, né, mas a gente está constituindo um plebiscito popular, né, que do dia 1º a 7 de setembro vai coletar os votos da população se é a favor ou contra a mudança do sistema político. Né. E esse plebiscito popular ele faz a pergunta sobre a constituinte. Né. Então, para deixar bem claro, o que é uma constituinte, né, de uma maneira geral? É uma assembleia eleita pela população para mudar a Constituição naquilo que nos interessa, né, no caso aqui o sistema político, né, e ela é eleita exclusivamente, é isso que nós queremos, ou seja, que os deputados tenham um mandato específico para se fazer as mudanças necessárias. Porque a gente sabe que se o deputado ele não faz, ele está vinculado a eventual mandato posterior ou a deputada, ele acaba fazendo as mudanças, não as verdadeiras mudanças que o sistema político precisa, mas ele acaba se vinculando àquilo que ou interessa ou a interessa para se eleger futuramente. Então tem essa coisa da exclusividade, do parlamentar ser eleito apenas para esse mandato, de 2 anos para fazer o sistema político. Na Venezuela foi feito isso em 98. Né? Se começou uma campanha da Constituinte em 89, com grandes manifestações populares, que lá foram chamadas de Caracaço, e de 89 a 98, quase 10 anos, né, de processo, houve um processo de debate e tudo mais, e houve uma Assembleia Constituinte, mas aí foi para mudar toda a Constituição como um todo. Né? Então, exclusiva e soberana sobre o sistema político. E a ideia do sistema político, gente, é ter o sistema político como o pai e a mãe de todas as reformas. Né? A avaliação geral é que você consegue melhorar a vida do povo, você consegue aumentar o salário mínimo, você consegue distribuição, um pouco de renda, né? Você consegue inserir pobre
na universidade, né? Você consegue inserir negros e negras no serviço público, na universidade, mas com muitos limites e muito devagar para as necessidades que o país precisa, né? Então o sistema político, ele acaba travando de uma certa maneira que as verdadeiras reformas, a agrária, né, a urbana, os movimentos de moradia, né, a tributária, a democracia dos meios de comunicação, ele acaba travando para que essas reformas aconteçam. E não é à toa que isso acontece, né? Renato comentou, em 2012, para vocês terem uma ideia, do total de candidaturas para vereança, para prefeitura, 95% do dinheiro das campanhas veio de empresas privadas, né? E na política ninguém paga café de graça, ninguém paga almoço de graça, né? Se a pessoa investe dinheiro, porque esse é o termo, ela investe dinheiro num deputado ou numa deputada, se ela investe dinheiro num prefeito ou governador, se ela investe dinheiro num vereador, ela quer um retorno de volta, né? E esse retorno vai ser, seja defendendo seus interesses posteriormente no parlamento, seja abrindo caminho para licitações fraudulentas, ou para não licitações, ou para contratos com a administração pública que não interessa ao povo, mas interessa especificamente às empreiteiras, aos bancos, ao agronegócio, né? Então, esse é um dos eixos de consenso da campanha, né? É o eixo do poder econômico, é quebrar a estrutura, né? É dar poder, porque a gente, no caso, que não somos ricos, não temos empresas, né, que vivemos do trabalho para sobreviver, né? Aí, o que a gente pode contribuir com a política? A gente pode contribuir com a nossa militância, que é muita coisa, com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano na política. Mas esses acabam comprando diversas pessoas, através dos seus trabalhos, para fazer a campanha, para fazer grandes marketings, né, para fazer uma campanha robusta, né? E a média de campanha, por exemplo, para deputado federal em 2010 foi de R$1 milhão, né, para deputado federal, a média. Claro, teve gente que gastou mais, teve gente que gastou menos, mas a média é R$1 milhão, do bolso que não é tirado, a pessoa não vende a casa dele para fazer a campanha, né? Então, essa estrutura do poder econômico nos interessa quebrar para dar equidade, para os candidatos e as candidatas terem o mesmo papel dentro do parlamento, né, ter a mesma condição mínima de discussão, né, com financiamento público de campanha, né. Há uma discussão dentro da campanha se o financiamento público seria exclusivo ou se seria misto, né, que aí o misto seria pessoas físicas, né, a pessoa poder doar, né, uma militante poder doar R$500, R$300, um limite para a campanha. É uma discussão que está em aberto, mas o importante dessa questão do eixo do sistema econômico é a questão de proibir as empresas, de proibir as grandes empresas e as empresas de uma maneira geral, pessoas jurídicas, a darem dinheiro para as candidaturas do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Um outro ponto, gente, me avisem, tá? Quando eu estiver acabando. Um outro ponto de consenso da campanha é a respeito das subrepresentações, né? Então é o segundo ponto. O primeiro é o poder econômico, né? Acabar com a influência do poder econômico nas campanhas. O segundo ponto são as subrepresentações. E o que são as subrepresentações, né? É ver a quantidade de negros e negras, de mulheres e homens, de indígenas, né, de juventude na sociedade e ver a representação disso na política, no parlamento, na institucionalidade, né? De mulheres, mais ou menos, 9% na Câmara do Federal e 12% no Senado. Isso representa a sociedade, né, de uma maneira geral? Quantos por cento de mulheres nós temos na sociedade? 51%, 52%, cada estado isso aumenta ou diminui. Negros e negras, qual é a porcentagem de negros e negras na sociedade, qual é a porcentagem no parlamento? E assim por diante. Então essa questão das subrepresentações, é um outro eixo da campanha que nos interessa politicamente enfrentar, né? Porque a gente sabe que o racismo, que o machismo, que a homofobia, que a discussão com relação aos indígenas, o sistema de poder, no sistema de poder faz diferença, porque você ser atendido por um médico branco ou um médico negro faz diferença na hora de você combater o racismo. Você ser atendido por um advogado ou uma advogada faz diferença para você ter a relação do machismo, e isso faz diferença no parlamento também, né? Para os combates ao machismo, para o combate à homofobia, para o combate ao racismo. Então nos interessa, né, politicamente enfrentar isso, isso é um consenso dentro da campanha, né? Não temos grandes divergências com relação a isso. E por fim, dentro dos 3 eixos de consenso da campanha, né, é a questão da democracia direta, né? A gente não quer discutir a política só de 4 em 4 anos, né? A gente não quer dar um cheque em branco
para um companheiro, uma companheira que pode ter as melhores das intenções, mas que pode errar politicamente, e aí vai da nossa militância chegar e falar, ó, companheiro, você está errando. Né? A gente não quer só participar das eleições, né, um dia a cada, né, só no voto, que às vezes não dura nem 30 segundos, quando é prefeito e vereador não dura nem 30 segundos, quando é deputado dura um pouco mais, né, porque aí você tem deputado, senador para votar, etc. e tal. Então a gente quer participar da política no dia a dia, né, com democracia direta. Hoje o plebiscito, ele só pode ser chamado pelo Congresso Nacional. Né? Hoje o referendo só pode ser chamado pelo Congresso Nacional. Nem a Presidenta da República, a Dilma, queria chamar o plebiscito, não pode, depende do Congresso para ser chamado. A Constituição assim estabelece. Foi dentro dessa transição que o Renato colocou, uma forma deles garantirem, eles sabendo que o parlamento ele é mais influenciado pelo poder econômico, uma maneira de garantir, né, uma exclusividade para se chamar democracia direta. Então, nos interessa que o plebiscito, que o referendo, seja chamada através de leis de iniciativas populares. Né? E nos interessa que as conferências temáticas de educação, de saúde, de comunicação, né, elas não sejam apenas consultivas, né? Que elas sejam também, que elas tenham um caráter deliberativo mínimo. Né? Porque senão, exemplo, né, a conferência de comunicações na época, tocada pelo ministro Franklin Martins, foi feita em 2009 e 5 anos depois a gente não avançou em nada do que aquela conferência foi decidida. Qual é o papel de vinculação, né, da conferência, que não seja apenas consultivo? Então a democracia direta ela é um dos pilares desses 3 eixos de consenso da campanha. O econômico, combater o econômico, combater as subrepresentações e combater, né, essa democracia apenas representativa, que a gente tenha uma democracia direta, uma democracia substantiva, que não seja apenas em momentos eleitorais que nós sejamos chamados a discutir a política. Né? E para finalizar, eu acho que o grande interesse não sei como foi aqui em Campinas, eu sou lá de São Paulo, né? Mas a interpretação do que foram essas manifestações de junho, do que foi esse não me representa, né? O porquê isso aconteceu. Né? Mudanças importantes foram realizadas nos últimos 12 anos, no governo Dilma, no governo Lula. Né? Distribuição de renda, inserção de pessoas, né, pobres na universidade, né, aumento do salário mínimo, quer dizer, aumento do emprego, né, fortalecimento de uma certa forma da classe trabalhadora, porque você aumentar o emprego, você garante que as pessoas consigam se organizar nos sindicatos. Mas isso, né, as pessoas de uma maneira geral chegaram e deram um recado falando: isso não basta, queremos mais e mais rápido. Esse é o ponto, queremos mais e mais rápido. Né? As cartazes de uma maneira geral eram difusos, né, aquele sentimento geral da população, mas esse era o recado: educação, saúde, segurança, moradia, queremos mais e mais rápido. E para fazer mais e mais rápido, nesse sistema político não dá. Essa foi a interpretação da campanha, essa foi a interpretação dos movimentos sociais, e por isso que a gente está chamando para o dia 1º a 7 de setembro, para todo mundo se somar, né, para fazer um processo, né, que nós tenhamos força política, que nós depois cheguemos, né, no dia 7, no dia 8, no dia 9, com 10 milhões de votos, com 15 milhões de votos, com 20 milhões de votos, e chegamos com mobilização social para exigir, né, já que nada nos é dado, nada vai ser tranquilo, para que nós garantimos na luta, né, na mobilização popular, o sistema político que a gente quer. É isso. Obrigado, gente. Bom, quero agradecer aqui ao Tiago e ao Renato Simões pelas colaborações. Companheiros e companheiras, nós pensamos aqui no seguinte formato. Nós temos aqui representantes de entidades que compõem o comitê aqui em Campinas, mas que apoiam a campanha de forma nacional. E nós pensamos em trazer esses companheiros para dar uma saudação para nós aqui, de 3 minutinhos, e logo após a saudação das entidades, a gente abre o debate para as perguntas, para as intervenções, para os comentários de todos que quiserem. Tudo bem? Então nós vamos começar aqui chamando para fazer uma saudação pela CUT, o Gustavo Marçaioli, que também é do Sindicato dos Petroleiros. Boa noite a todos e todas. Em nome da CUT, saudar toda a presença, a importante presença dos companheiros. Vamos falar aqui que a CUT, ela vem lutando ativamente pelas mudanças na sociedade desde a sua fundação.
Lembrar que a CUT ela nasceu dentro da ditadura militar e através da organização das greves não só lutou pela melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores, mas também pela mudança do sistema político que se dava naquela época, que era a ditadura. E aí ressaltar a greve de 83, onde os petroleiros de Campinas, de Mataripe e os metalúrgicos do ABC Paulista fizeram uma greve grandiosa que começou a dar o fim a esse sistema opressor que era a ditadura, restabelecendo a democracia no nosso país. Porém, como até os companheiros já falaram, essa mudança ela não foi uma ruptura brusca, ela foi uma mudança gradual, lenta, né, como foi dito, que manteve as estruturas macro, né, de poder da relação capital-trabalho. E aí onde que isso implica hoje para nós trabalhadores? Isso implica que hoje bandeiras apoiadas pela CUT, como a redução da jornada de trabalho, o fim do fator previdenciário, não consegue se avançar. Você tem hoje um sistema, né, nos últimos anos, em que a gente garante ganhos reais aos trabalhadores, garante o nível de emprego, mas as relações do mundo do trabalho continuam dadas assim como já eram naquela época, né? Então, isso mostra a necessidade da gente mudar esse sistema político. Hoje também podemos ressaltar uma ofensiva muito grande dos empresários com o PL 4330, o projeto de lei que tenta viabilizar a terceirização no nosso país, precarizando completamente as relações de trabalho, tentando criar trabalhadores de maior e menor nível de direito. Então, isso só pode se dar justamente por essa composição do Congresso, onde os empresários têm uma maior parte do poder e ficam ofendendo o tempo todo, né, com a tentativa de emplacar esses projetos, que nós trabalhadores temos que nos mobilizar muito para tentar frear, mas continuam aí as ofensivas. Nós petroleiros também podemos ressaltar, por exemplo, agora perto da época de campanha, o quanto que nós sofremos com a tentativa, né, de se tirar o controle estatal da Petrobras. Essa que é a maior empresa da América Latina, altamente estratégica, uma empresa que tem capacidade de mobilizar a economia do país e onde eles tentam tirar de todos para dar para poucos o poder, né, do controle dessa empresa, com a tentativa de privatização dessa maior empresa do país, que é a Petrobras. E daí, quando a gente fala sobre isso se dá muito pelo ataque da mídia, né? Como não falar do controle da mídia, sendo que hoje cerca de 7 famílias controlam praticamente todo o complexo de comunicação do país, emplacando o que eles acham, as verdades deles, onde o povo não tem voz, né? Nessa mídia, na mídia que nós temos hoje, ou seja, esse uso político, né, da mídia para tentar emplacar os seus projetos, os projetos neoliberais, e essa mídia mostra que tem um lado que é esse lado do neoliberalismo, né, do controle das relações de trabalho. Essa mídia também que criminaliza altamente os movimentos sociais. Nós vemos, principalmente agora nesse período, desde junho para cá, de junho do ano passado para cá, como que a mídia tem se comportado, mudando o tempo todo de opinião para ofender os movimentos sociais, para criminalizar e tocar o seu projeto. Então, nós, quando debatemos os nossos trabalhadores dentro da Petrobras, nós percebemos que os trabalhadores realmente apoiam essa mudança do sistema político. Os trabalhadores compreendem e querem a mudança do sistema político atual, né? Os trabalhadores realmente, quando a gente conversa, vem apoiando essa campanha e vamos provar isso nos votos na urna agora na campanha do plebiscito. A CUT apoia essa campanha, os trabalhadores apoiam essa campanha, a luta não parou e nem vai parar até que nós estejamos numa sociedade mais justa, mais democrática e mais igualitária. Plebiscito já. Obrigado, Gustavo. Quero chamar aqui o companheiro Lúcio, da CMP, e seguindo aqui o conselho do Tiago, já peço que o Otávio, do Levante Popular da Juventude, se prepare, que ele será o próximo falador aqui na nossa tribuna. Falante. Boa noite a todos e a todas, boa noite mesa. Queremos dar uma saudação em nome da CMP, Central dos Movimentos Populares. Essa central fundada em 1983, na época que organizou os sindicatos, né, na região da Baixada Santista, também pensou
não só no organizar os trabalhadores, mas também organizar os movimentos sociais. Não era possível a gente ter um lado de organização enquanto trabalhadores se não estivesse pensando na questão da saúde, da educação, questão da moradia, os direitos sociais e os direitos humanos das pessoas, né? Então, portanto, foi fundada nessa época a Central dos Movimentos Populares. Quero dizer que foi deixado bem claro, principalmente pelo deputado Renato Simões, quanto que é difícil a gente fazer uma mudança no Congresso Nacional. Também, quanto que é difícil a gente fazer uma mudança se a gente tem um Tribunal de Justiça quanto que nós temos hoje. Então, o que resta para nós é a organização dos trabalhadores, é a organização do povo, da sociedade organizada. Infelizmente, nós temos muita injustiça no nosso país, porque alguns têm muitos e outros têm poucos, ou quase nada, né? E nós precisamos mudar essa situação. E para mudar essa situação não é possível fazer com o Congresso que temos. Nós temos que fazer uma reforma política, né, através da Constituinte, uma Constituinte soberana do sistema político. Mudar o quê? Mudar muitas coisas que hoje são travancadas, porque nem sequer nós que somos militantes temos tranquilidade em fazer o trabalho, porque é colocado que a política tudo é igual, tudo do mesmo jeito, tudo fazendo a mesma coisa, enquanto nós sabemos que quando houve, em junho do ano passado, esse levante da população, que foi muito bem-vinda, porque se não fosse esse levante, não tinha tido algumas mudanças no Congresso ultimamente. Se não fosse esse levante, nós não estávamos aqui discutindo a questão da mudança do plebiscito. Então foi muito importante, será muito importante, se a população for para a rua, sabendo do que se trata para fazer as mudanças. Mudanças essas, através da questão da reforma urbana, reforma política, tributária, reforma da mídia. A mídia faz o que quer. Ela monta um cidadão, elege um cidadão e coloca lá no poder. Eu acho que a população precisava ter mais soberania nessa questão. E para isso nós queremos uma representação participativa. Não só a representativa, mas sim a participativa. E é por isso que os movimentos sociais, não só a CMP, mas também a União, que é filiada à CMP, né? E MTST, que também é filiada à CMP, que faz a luta pelos direitos sociais e direito da moradia. Então, para finalizar, quero dizer assim, nós precisamos nos organizar nos bairros, nós precisamos nos organizar nas nossas comunidades, nós precisamos fazer roda de conversa com nossos vizinhos e dizer o que é o plebiscito. Nós queremos uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Mas o que significa isso? Então, eu acho que a população precisa se ater nas discussões, que é muito importante nesse plebiscito, e do dia 1º ao dia 7 de setembro nós precisamos coletar os votos. Não basta discutir, mas também tem que ter o compromisso de levar a urna para a sua comunidade, para a sua associação, para a sua região, e garantir que a coleta seja feita com a maior seriedade possível. Essa coleta não será uma decisão, mas será uma indicação valorosa. Se não tiver uma representação de muito mais do que o último plebiscito que fizemos, que foi 10 milhões, certamente ela é um plebiscito que não tivemos o impacto que nós desejamos ter. Mas nós precisamos ter muito mais que 10 milhões de votos. Então, plebiscito já na rua. Agora o Otávio, pelo Levante Popular da Juventude, e em seguida a Elaine, pela Marcha Mundial de Mulheres. Boa noite a todas, todos. Bom, o Renato começou a fala dele aqui, né, nos lembrando do papel das novas gerações, que sempre trazem novas pautas, novos métodos de organização. E era sobre isso que eu gostaria de falar um pouco, né? Porque eu nasci na década de 90, e nessa década de 90 e 2000, eu fui acostumado a ouvir o tempo todo, ser bombardeado pelo senso comum, do esgotamento do pensamento de esquerda, né? E uma ideia de que a única sociedade possível é essa que explora e que mata a juventude diariamente, né, nas periferias e principalmente os jovens negros.
Eu queria destacar que os responsáveis por isso, assim, é bom a gente deixar claro, são dois campos políticos, né? Um campo político que é o campo político conservador mesmo, né? Que é o campo político que propaga que a esquerda defende um autoritarismo, que não está preparada para governar, né? E que acaba contribuindo para a manutenção de um projeto de poder que não é o projeto da juventude, dos negros, das mulheres e da classe trabalhadora. O segundo campo político responsável por isso é o campo dos ex-viúvos da esquerda, né, dos desacreditados, que entraram nessa onda e saem por aí proclamando que essa democracia burguesa é a pior que temos, mas é que ela também é a única possível, né, e que dela temos que participar. Aí eu, como jovem, concordo com a fala do Lúcio, né? A gente caiu numa situação que está dominada no senso comum, que nada tem mais jeito, que política é tudo igual, que tão pouco a diferença entre esquerda e direita. Mas a gente pensa diferente, nós temos um projeto de sociedade e nós queremos defender esse projeto. E nós precisamos de voz para isso, né? E por isso a gente se soma nas fileiras do plebiscito popular. É a maneira que a gente vê hoje em dia de conseguir pautar alguma coisa a nível nacional na sociedade. E eu acho que é assim que os bons partidos e os bons movimentos devem ter, né? Devem ter boas propostas, mas também devem resolver os seus problemas no cotidiano, os problemas da população, né? Principalmente das mais vulneráveis. E é isso que nos traz até aqui, né? Nós não pertencemos ao centro político, nós queremos defender essa proposta e estamos nos somando, né? Fazemos parte do povo, lutamos com o povo e para o povo. E aí também queria reforçar a fala do Lúcio, né? Impedir e dizer que todos aqui sejam responsáveis, né, e todas também, por abrir urnas, por colher votos, por fazer debates, por se organizar nos bairros. E engrossar cada vez mais essa fileira. Até setembro a gente tem tempo para se organizar e colher milhões de votos, né? Sabemos aqui que os interesses que estão aqui não são defendidos, não são os nossos. O Thiago colocou bem, o Renato colocou bem, e sabemos que a luta é grande, e por isso a gente conta com todos e todas que estão por aqui, né? Só frisar mais uma coisa também que é importante, né? A gente tem visto muito ataque dizendo que isso é o fim de uma democracia, que é um ataque à democracia. Nós não somos, não corroboramos com essa ideia, né? E acreditamos que pelo contrário, né? Como o Thiago colocou bem, a democracia direta é a democracia, né? O que está aqui não é uma democracia. E isso pode ser o começo dessa democracia, né? Para que ela nasça e se fortaleça. Então, obrigado. Pela Marcha Mundial das Mulheres e, em seguida, o Lucas, pela Ecos. Bom, boa noite a todas e todos. Nós, da Marcha Mundial de Mulheres, né, dizer que para a gente é extremamente importante debater o sistema político, né, por isso, desde o início que a gente começou a discutir a campanha do plebiscito, né, com toda essa avaliação que o deputado Renato Simões traz, que o Thiago Duarte também traz, e a gente, a nossa perspectiva, né, na discussão do plebiscito é caracterizar, denunciar como que esse sistema político está organizado e que isso prejudica a vida das mulheres, né? E aí estou bem feliz de ver algumas mulheres aqui, né, presentes nesse debate, porque acho que é sabido de todo mundo que a primeira vez que as mulheres puderam votar no Brasil foi na década de 30, né? Até então a gente era considerado incapaz de votar e de ser votada, né? A gente sempre precisava da tutela masculina para poder votar. Contudo, passados mais de 70 anos de que a gente teve o direito a votar, como o Thiago trouxe os dados, a gente ainda é 12% no Senado, 9% na Câmara dos Deputados. Aqui em Campinas, se eu não me engano, nessa atual legislação, nós temos uma vereadora. E por que será que essas coisas acontecem? Será que as mulheres não querem fazer parte da política, né? Será que as mulheres não têm interesse em fazer parte da política? Na verdade, a nossa leitura, que também já foi exposta aqui na mesa, é de que o poder, né, o poder político, da forma como ele está organizado, ele é um poder patriarcal. A gente tem um Estado organizado a partir de um poder onde a hegemonia desse poder é masculina, né? E uma das formas de exercer o machismo é não permitir, não proporcionar que as mulheres tenham acesso ao espaço público, né?
né? Porque essa sociedade se organiza como se o espaço público fosse um espaço branco, masculino, e o espaço privado, o espaço do doméstico, fosse responsabilidade das mulheres, né? E que a política, fazendo parte desse espaço público, não fosse o espaço onde as mulheres pudessem estar presentes, né? E disso a gente tem uma série de consequências, por exemplo, que mesmo as mulheres que conseguem se colocar, né, ter uma atuação política e se colocar para isso, muitas vezes no caso do legislativo, as suas candidaturas elas são inviabilizadas, né? Se nós somos, porque para nós o debate do sistema político também serve para nossas organizações, nossos partidos, nossos sindicatos, nossos movimentos sociais. Porque muitas vezes quando a gente se coloca nesse espaço para disputar uma candidatura, quais são as condições materiais e objetivas que a gente tem de levar, por exemplo, uma candidatura à frente, né? Então isso para nós, a gente tem aproveitado esse debate para fazer a denúncia, né, de como que esse sistema político ele é opressor com as mulheres, né? Ele é opressor com os negros, ele é opressor com a sociedade indígena, né? Com o povo indígena, com os trabalhadores, e da forma como a nossa representação política está organizada, ele não tem conseguido apresentar projetos que venham melhorar a vida das mulheres, e muito pelo contrário, né? Tem atendido a uma onda conservadora e reacionária que, ao contrário, tem tentado tirar direito das mulheres. Porque, por exemplo, a gente não vê projetos de melhoria, de avanço, de creche, né? De que a gente tenha garantia de que teremos salário igual, né? Trabalho igual, salário igual. Acho que todo mundo, é um dado que a gente tem, de que as mulheres ainda ganham 25% a menos do que os homens, fazendo a mesma função e muitas vezes com uma escolaridade superior que as mulheres, né? Então, esse sistema político não tem se colocado para enfrentar essa situação minimamente, e pelo contrário, tem trazido tentativas de retrocesso, como alguns projetos, né, que a gente tem vivenciado, de ataque ao direito das mulheres do exercício da sua sexualidade, ao exercício, a sua autonomia do seu corpo, como, por exemplo, projetos do Bolsa Estupro, né, que é esse congresso que tem colocado para nós, as tentativas de retirar conquistas históricas das mulheres, como, por exemplo, o direito ao abortamento legal, que é garantido na década de 70, que é os casos de estupro e os casos onde tem risco de vida para a mãe, e a gente tem um congresso com projetos que querem retirar, inclusive, esse direito, né? Então, para nós é fundamental que a gente mude esse sistema político, e é por isso que a Marcha Mundial de Mulheres, como um movimento feminista internacional, anticapitalista, antirracista, anti-homofóbico, a gente se coloca na campanha, porque para nós a gente quer repartir o poder, né? Queremos fazer parte do poder, e nesse momento é lutar por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Obrigada. E logo em seguida, Luiz Fernando, da JPT de Campinas. Boa noite. Bom, primeiramente queria registrar aqui o apoio do vereador Paulo Búfalo, da casa aqui, que não pôde estar presente por um outro compromisso, mas deixou esse registro e disse que, obviamente, o partido dele o pessoal está construindo junto a campanha pelo plebiscito, nos seus núcleos internos, etc., das regiões aqui da cidade, assim como as outras organizações e a EPOS, que eu represento também aqui. Eu queria dizer, eu tenho outras coisas para falar, mas resolvi falar uma coisa que acabou de acontecer aqui. Estava conversando com uma certa pessoa pequena, aqui no plenário, minha filha, e ela me fez as seguintes perguntas: o que é esse lugar, o que acontece aqui? No que eu pensei duas vezes para falar a verdade ou não, né? Resolvi falar que aquilo que deveria acontecer, né? Que seria, dentro desse sistema político ainda, o que deveria acontecer aqui. Aí ela me perguntou o seguinte: e aqui, onde a gente estava sentado, aí onde vocês estão, quem é que fica aqui? E eu disse para ela: o povo. E ela perguntou: para quê? E tentando responder ainda tentei responder essa pergunta e falei: a gente fica aqui para ouvir os outros discutirem ali, os vereadores discutirem, né? No que ela respondeu: nossa, que chato. Então acho que uma passagem intuitiva que acabou de acontecer
mostra bem o que é essa crise de representação, essa crise da política em geral no Brasil, desse sistema político, do que, mesmo no cenário em que ele deveria ocorrer corretamente nesse sistema político, ainda assim seria chato, né? Pelo menos. Teríamos que ficar ouvindo os outros discutir, sem participar. Então, o que eu queria, na verdade, dizer para as crianças, para ela e para as pessoas em geral, que a ECOS e todas as organizações que estão construindo esse plebiscito, na verdade, querem dizer que as pessoas, na verdade, o povo não está aqui nessa casa. Deveria estar, mas não está. Mas que a gente quer estar, né? E é por isso que estamos construindo esse plebiscito, para que a gente possa, de fato, estar presente nessa casa aqui e nas outras instâncias públicas e políticas, etc. E não só estar presente na casa, mas estar, inclusive como ela me confidenciou, num lugar que importa. Porque ela também queria estar sentada aqui na frente. Por isso que eu caminhei pelo plenário inteiro com ela. Então, mais do que estar presente nessa casa, esse plebiscito é importante para que a gente possa pressionar os nossos governantes em geral a dizer para eles que nós não queremos apenas estar presentes, mas queremos estar presentes onde importa, nas cadeiras que importam. Obrigado. Fernando, da JPT, e logo em seguida, Moisés, pela Pastoral Operária. Boa noite a todas e todos. Falo aqui, manifesto um apoio em nome da JPT Campinas e também pela Associação Nacional de Pós-Graduandos, o qual eu assumo a diretoria de instituições estaduais essa semana. Aproveitando, né, porque posso assumir essa diretoria, eu gostaria de falar sobre a relação do plebiscito e a situação que temos nas estaduais hoje, que estão em greve. Tivemos um grande período de desarticulação da esquerda, como o Otávio mesmo falou, sobre um imenso bombardeio da lógica liberal. E isso se manifesta, como o Renato falou, não só no Congresso, mas em todas as instituições. Existe uma grande subrepresentação nas universidades, onde trabalhadores e estudantes pouco representam, e há um grande ataque privatista dentro dessa lógica. É interessante comparar as manifestações que ocorreram no Brasil com as que ocorreram no Chile, anteriormente. No Chile eles tiveram uma pauta focada, que era a educação pública e gratuita, que lá não havia, porque o neoliberalismo já foi um pouco mais longe lá na época do Pinochet. E eles conseguiram. Agora, com a volta da Bachelet no governo, vai se avançar a questão da educação pública. E aqui a gente está tendo um retrocesso quanto a isso. E a gestão das universidades e essa apatia que o liberalismo cria com a política, nosso afastamento da influência das decisões, a gente delegando para outras pessoas fazer, é isso que gera a corrupção e o sentimento de não me representa. Para ter uma ideia, na Unicamp, recentemente, foi na outra gestão, na verdade isso é independente de gestão, não é um problema de pessoas, e sim um problema de todo um contexto, foi feita pintura de bandejão por 300 mil, reforma de banheiro por 200 mil, e é um centro de gente que as pessoas consideram inteligente, né? É incrível que os professores não se organizem, não manifestem, e é o avanço da lógica liberal. A gente também da JPT discutiu a questão de, talvez, entre as possibilidades de modificação da gestão da universidade e a implementação de OAP. Dentro disso, a gente considerou o ICMS. Se 1% do ICMS que vai para a Unicamp fosse deliberado para conselhos decidirem diretamente o que gastaria esse 1% da verba, seriam cerca de 30 milhões anuais. A gente tem uma luta que foi até trágica, dando punições, um aluno que se matou sob moradia na Unicamp. A gente tem certeza que com 1 milhão desse dinheiro seria, em poucos anos, garantiria moradia gratuita, como ocorre em vários países, não
precisa-se dizer Venezuela, Bolívia, Cuba, países da Europa, para todos os estudantes. Como é que fala? Essa é uma grande oportunidade, essa do plebiscito, de trazer as pessoas de volta a discutir a organização política, rearticular professores, rearticular alunos sobre o papel de cada um na construção da nossa sociedade, que nosso papel, como não é o papel chato, não deve ser o papel chato, como o colega anterior falou, de ficar só assistindo. É para participar e para criar um movimento popular. E assim, eu chamo a todos. Eu, no caso, tenho uma entidade qual eu presido, dos pós-graduandos da UEMEC, da Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, e é chamar todos nas suas entidades para pôr uma urna e chamar votos para esse plebiscito e pôr em pauta não só as questões do Estado brasileiro, o federal, mas sim as suas questões locais, a questão do seu bairro, a questão da sua entidade e dos movimentos que você participa. Muito obrigado a todos. Moisés, e em seguida o Agildo, fazendo uma fala aqui para nós pelo PCdoB. Boa noite a vocês que estão aqui presentes. Nós, a Pastoral Operária, estamos convencidos que através desse plebiscito é uma maneira para a gente estar conseguindo trazer a transformação do novo para a nossa sociedade brasileira, que só assim vamos conseguir diminuir um pouco dessas desigualdades sociais que existem no nosso país. E também para mostrar para o nosso povo que a gente é capaz de fazer, de ter políticos coerentes, conscientes dos seus deveres, que não é para ser político, ser eleito para fazer coisas privadas para certos grupos, mas sim para todo mundo. E a gente está, como que eu posso dizer, focados nas comunidades e também no nosso grupo de pastoral operária, para que as pessoas participem desse plebiscito, para a gente conseguir o objetivo de, no mínimo, ter 1,5 milhão de assinaturas, para a gente poder mostrar para os parlamentares lá em Brasília que o povo está motivado para querer uma mudança, que a gente quer o melhor. E assim, para quem faz parte da igreja, que a gente veio para trazer a vida em abundância para todo mundo, e não para grupinhos. É isso. Agora o Agildo, pelo PCdoB, é a última fala aqui. Nós vamos abrir. Agradecer a mesa, cumprimentar a todos. Queria pontuar aqui 2 elementos que me chamaram a atenção nas falas iniciais. Que o Renato colocou, que é o não nos representam. Né? Para além das manifestações de junho do ano passado, nós temos lutado por uma mudança política nesse país há muitos anos. Né? Os trabalhadores, principalmente desde os anos 20 do século passado. E essa luta, na geração que me antecedeu, ela custou a vida de muitas pessoas, combatendo a ditadura militar e a política implantada por aquela ditadura. Na nossa geração, a luta foi um pouco mais simples. Nós combatemos, eu pessoalmente militei no final da ditadura militar, não posso dizer que combati, militei no final da ditadura militar, e quando veio o processo de democratização, nós achamos que nós talvez pudéssemos fazer isso pela via legal. Né? Então, assim, eu acho que o movimento de junho do ano passado, ele ainda tem que ser estudado com um pouco mais de calma, menos calor, mas ele teve essa função de dar um chacoalhão na gente. Falou, nós temos que fazer transformações maiores na sociedade brasileira. É inadmissível a subrepresentação dos negros na sociedade brasileira. Aqui nessa casa, no Congresso, é inadmissível. Né? É inadmissível a subrepresentação das mulheres na sociedade brasileira nas instâncias de poder político.
É inadmissível que o país aceite esse tipo de situação ainda hoje. Você pode olhar o pessoal do movimento homossexual, representação muito menor do que a dos outros dois que eu citei. As pessoas com deficiência praticamente não têm uma representação própria delas nas diversas casas, né? Tanto que há muitas casas ainda no Brasil que são inacessíveis, que não tem rampas, que não tem banheiros adequados, que não tem local para essas pessoas. Então nós temos que, esse plebiscito, ele pode nos colocar nesse debate novamente, para toda a sociedade, como o Renato falou, até no caráter pedagógico. Falar, a gente queria mudar o Brasil ano passado? Queríamos, e queríamos antes do ano passado também, né? Então vamos discutir. O rapaz também colocou as várias vertentes que estão colocadas aí. O meu partido defende o financiamento público, né? Ainda é um assunto que ainda pode ser aprimorado, mas nós defendemos, porque nós que atuamos na área política, sabemos que essa estatística aí de 1 milhão, que custa um representante popular hoje, ela não engloba o Caixa 2. Né? Porque se as empresas financiam, elas financiam muito mais por fora do que nos gastos que aparecem lá, que são prestados contas para o Tribunal Superior Eleitoral. As empresas gostam de dar dinheiro por fora mesmo, que é daí que eles vão ganhar bastante gente, aí que eles vão inclusive comprar alguns votos aproveitando da miséria do nosso povo. Essa questão das empresas financiarem as campanhas, ela tem para mim um viés ainda muito mais perverso, né? Que é essa coisa da não representação, da subrepresentação das camadas populares aqui. Eu olhando aqui para esse plenário, grosso modo, eu posso identificar aqui 10 pessoas que teriam condições de estar aqui nessa casa. Não só do ponto de vista do conhecimento político, da luta que desenvolve, como da representação que também exerce, da liderança que exerce nos seus bairros. Mas não estão, porque a gente sabe que uma campanha é cara. E muitas vezes você faz esse trabalho, você corre atrás, mas o cara vem e paga um churrasco, 2 churrascos, e ainda faz uma fiscal com boca de urna, né, essas coisas. E aí não tem como competir. Não tem como competir. E também não é o nosso campo. Mesmo que tivéssemos dinheiro, não é o nosso campo. E a outra questão que o menino colocou, que é a democratização, a democracia direta, né? Nós acabamos de sofrer uma derrota quando o Congresso derrubou, vetou aquele decreto da Dilma, que foi combatido pelas forças conservadoras, que foi combatido pela mídia, dizendo que a gente estava sovietizando o Brasil, por mais que eu achei isso fosse legal, né? Então eles colocaram isso, né? E, por exemplo, ele colocou também no processo da Conferência Nacional de Comunicação, a Confecom. Nós tivemos aquela conferência na força, metendo a faca em algumas instâncias para conseguir fazer aquela conferência. Chegamos lá, tiramos um conjunto de iniciativas, de resoluções que não serviram para nada. E o pior não é isso, é que não teve a segunda, não teve a terceira, não teve a quarta. Por quê? Porque o setor que nós combatíamos era um setor oligárquico, né? Que são os meios de comunicação. Então, são essas questões que eu queria pontuar. Da importância da nossa participação, da nossa atuação nesse plebiscito popular. Por fim, eu queria deixar claro que assim, eu tenho muito orgulho do nosso país. Eu acho que vários dos problemas que nós colocamos aqui não são exclusividades do Brasil, são problemas que afetam todo o planeta. Essa questão da representatividade está sendo questionada no mundo inteiro, não só no Brasil, né? E nós temos tido uma vantagem em relação a essas questões. Nós estamos nos debruçando sobre elas. Dizer que nós queremos uma reforma de uma Constituição que foi feita há 25 anos, por mais problemas que ela trouxesse do entulho militar, nós estamos aí querendo mudar essa Constituição. Nós estamos querendo atualizar ela a um novo contexto. Isso é correto. Isso é que me faz cada vez querer lutar mais pelo Brasil e ter orgulho do país onde eu nasci. Muito obrigado. Agradecer, então, as entidades que falaram, e a gente fez questão de deixar espaço para essa saudação, porque são esses grupos, essas entidades que estão construindo com a gente o plebiscito aqui na cidade, nacionalmente, né, nesse processo todo aí que a gente vem realizando. Nós vamos abrir agora, então, para intervenções do plenário. Quem quiser fazer alguma questão, no mesmo esquema, a gente vai dar de 2 a 3 minutinhos para cada um, né? A gente vai fazer em bloco. Quem quiser falar, vem aqui nessa tribuna, né, nesse microfone. A gente vai fazer um bloco aí de várias falas e depois a gente vai voltar para a mesa para as considerações dos dois companheiros que
que estão aqui conosco, para a gente poder depois dar alguns recados aqui, alguma agenda que nós temos aqui para socializar com vocês e fazer o encerramento. Então, quem quer falar pode se dirigir aqui à tribuna. Mas devagar, um de cada vez, para a gente não ser atropelado, tá bom? Precisa... Quem for falar, diga o nome, de onde é, para a gente se conhecer, tá bom? Quem quiser falar depois de quem está aqui, já pode vir bem-vindo e a gente fazer uma filinha ali. Boa noite, queria saudar a Lourdinha, nossa companheira, nosso deputado Renato, os companheiros da mesa. Eu estou aqui em nome do vereador Carlinhos Camelô, sou chefe de gabinete do vereador Carlinhos, que até estava se deslocando para chegar aqui. Nós tivemos uma reunião em São Paulo com o deputado Paulo Teixeira, qual o Carlinhos integra a coordenação de campanha, e não deu para chegar, mas queríamos colocar aqui à disposição o nosso mandato, a nossa base social, em defesa não só do plebiscito, mas de uma reforma política de fato, que venha trazer igualdade de oportunidade para o nosso povo na disputa política desse enorme país que nós temos muito orgulho de ser brasileiro. Não é Copa do Mundo só que vive um país. Nós temos a felicidade de ter recebido esse grande evento, temos a felicidade de ter tirado 40 milhões, acendido 40 milhões de pessoas socialmente nesse país, com os nossos governos, do presidente Lula e da presidente Dilma. Então, nesse momento, para consolidar esse momento de mudanças no nosso país, é necessário que se faça essa reforma que, para nós, é a mãe das reformas. Não há reforma do Estado se não houver reforma da política. A política hoje está um jogo de poder econômico, inclusive em partidos do nosso campo, e cada vez mais está difícil para pessoas comprometidas com a luta do nosso povo entrar nesse sistema. Renato está aqui, os companheiros estão aqui, sabe da dificuldade hoje que é de entrar dentro desse sistema e disputar as eleições na formato que está. Nós queremos mais democracia, mas não só o direito de fala. Nós queremos o direito a participar, os direitos dos negros, os direitos dos homossexuais, os direitos das mulheres, sejam exercidos na sua plenitude dentro da política. Se continuar esse sistema do jeito que está, eu já sei qual que é o perfil do Congresso Nacional. Então, estamos concluindo aqui, saudando a iniciativa do comitê, do mandato do Renato, e nos colocando à disposição aqui para colaborar aí nas atividades do plebiscito. Obrigado. Mais alguém aqui que quer usar a tribuna para fazer consideração? Senão a gente já passa aqui então para os nossos... Vai lá, Alencar. Boa noite, mesa, companheiros, companheiras. Eu estava ali, exatamente o companheiro Renato Simões fez algumas considerações com muita propriedade sobre o que foi o sistema, a luta, né, da redemocratização desse país, da qual eu participei. E o companheiro Renato Simões também, e eu acho que vários companheiros aqui. E eu vi na palavra do outro companheiro ali, falando o seguinte: na verdade, nós democratizamos o país, e me lembro bem que quando foi o lançamento da fundação do PT, o pessoal teve uma reunião em Brasília, que a gente estava reclamando exatamente naquela época sobre a manipulação da inflação que o Delfim Neto fazia naquela época da ditadura militar. E marcaram uma reunião com o Sarney, e aí eu acho que estava Jacob Ittar, Lula, Olívio Dutra,
E o pessoal, quando voltou dessa reunião, falou, gente, nós temos que formar um partido para que os trabalhadores estejam representados, porque nós não estamos, lá só tem empresários. E essa foi uma ideia exatamente da fundação do Partido dos Trabalhadores. Mas hoje, viu, Renato, eu como fundador do Sindicato dos Petroleiros e fundador do Partido dos Trabalhadores, hoje eu digo o seguinte, pô, fundador não vale mais nada, né? Porque exatamente depois de junho de 2013, na verdade o pessoal falou, bom, e aí? A gente refez uma democracia para quem? Para quem? Para a classe dominante? Para isso que está aí? Por isso que o pessoal foi para a rua. Daí, então, é que eu acho fundamental a questão do plebiscito, a questão de se rediscutir, entendeu? A reforma política de uma maneira que realmente o pessoal seja representado. Alguns companheiros aqui falaram uma estatística que está muito defasada, do valor de R$1 milhão na campanha do deputado federal. Gente, não é isso. Hoje a campanha do deputado federal estima-se em R$10 milhões. Ou seja, aonde é que nós vamos parar? Nós estamos indo para um caminho que realmente só vai ser representado quem tiver poder econômico. Daí é extremamente importante a gente se engajar novamente nessa luta para refazer o sistema eleitoral desse país e o sistema político. Porque não é só refazer o sistema eleitoral, tem que se discutir também o sistema político. Será que tem que ter um Senado? Por que não tem só uma Câmara? Para que tanto deputado também? Isso tudo tem que ser discutido, né? Então, companheiros, eu acho, aqui novamente, inclusive parabenizando os novos companheiros, o Bob, o Massaioli, que estão aí assumindo a luta aí nos sindicatos petroleiros. A gente sempre foi da linha de frente de batalha. Eu, mesmo como aposentado, continuo na luta e vamos firmes fazer novamente esse plebiscito para a gente transformar esse país e realmente fazer uma democracia para o povo, não uma democracia para a elite. Obrigado. Mais um companheiro aí para dar a tribuna. Se mais alguém quiser, acho que podia se dirigir aqui, porque a gente também precisa, dado o adiantado na hora, vamos acelerar. Boa noite. Meu nome é Walter Lacorte, também sou petroleiro, sou militante sindical, vim para a CTB e vim querer só agregar um pouco de informação. A gente tem falado muito na questão da eleição, da forma eleitoral do sistema político, mas nós precisamos mais do que isso. Os níveis de assessoramento, porque é uma reforma de Estado, da parte da qual a gente vai estar se propondo à população uma reforma de Estado. Então, os níveis de assessoramento também hoje fazem parte de um grande balcão de negócio. A forma de troca de fatores, então é preciso que a gente faça com que esses níveis de assessoramento sejam carreiras de Estado, para que o Estado perpasse aos governos, o Estado passe a ter sua autonomia própria para a condução das coisas que são caras aos cidadãos. O Estado passe, de fato, a ser voltado para a população que necessita da assistência desse Estado. Então, quando a gente tratar da reforma política, a gente não discuta apenas as formas e as conduções e os números e cadeiras de representantes nas várias casas e parlamentos, mas que nós disputamos, inclusive, quem são as pessoas que vão estar lá, assessorando essas pessoas para que o Estado ele permaneça e perpasse aos governos, sejam de direita ou seja de esquerda. Eu espero que a gente seja de esquerda, né? Sou militante também do PCdoB, esqueci de dizer aqui. Então, vamos fazer junto com os companheiros lá na nossa fábrica, vamos fazer o plebiscito e também nas outras esferas que a gente atua. Vamos lá, Fátima. Depois da Fátima, mais alguém? Senão a gente vai encerrando.
a todos e a todas que estão aqui ainda resistindo. Mas tem uma coisa assim que acaba me preocupando, né? Quanto ao plebiscito popular, estamos aqui. A gente vê aí no nosso meio, nos nossos bairros, que a gente tem que chegar à população, atingir o nosso objetivo, né? Tem até algumas perguntas mais assim de ordem de organização que eu acho muito interessante para a gente que está querendo levar essa discussão para a população, que é importante a gente saber. Por exemplo, eu, uma dinossauro já, né, no movimento, só fiquei sabendo que tinha plebiscito na campanha do companheiro Renato Simões aí, esse ano, no mês de março. Então imagina o nível, como que está a nossa população, porque todo dia, a hora que a gente vai entregar um jornalzinho da campanha para um colega, um professor, um médico, eles falam, mas que é isso? Né? Mas isso aí, plebiscito, para quê? Ah, é o plebiscito da região Ouro Verde? Não, gente, é o plebiscito da reforma política. Então, nós estamos assim, agora, já em setembro, a gente já vai ter que atingir pelo menos um grau de votação grande. E a gente está percebendo que, não que as pessoas não queiram, que as pessoas não estão ansiosas por mudança, mas a gente está percebendo que está difícil para chegar nesses companheiros. Então, assim, quem está organizando, como que a gente está fazendo, eu acho que a gente tinha que melhorar esse grau de organização, que está meio complicado para chegar, né, em todas essas pessoas. E outras perguntas que eles fazem para a gente, assim, a população. Bom, a gente vai fazer esse plebiscito, nós vamos chegar a quantos votos a gente precisa ter, e aí a partir disso nós já vamos tirar todo mundo que está lá? É a pergunta que a gente escuta, os companheiros, as pessoas que a gente está conversando. Então a gente precisa mesmo, eu estou vendo que a gente precisa de muito debate mesmo, muito material, muito preparo para que a gente realmente atinja esse grau, esse número de votos que a gente precisa agora na primeira semana de setembro. E uma pergunta que eu faço assim, gente, até a gente atingindo, vamos supor, 50% mais um, estamos com esse aí, o que nós vamos fazer? Vamos para cima do Congresso, aí a partir daí nós já vamos fazer essa reforma política, que é isso que as pessoas perguntam para a gente lá todo dia. O que nós vamos fazer? Entrega lá para esses que todo mundo fala não nos representa, eles vão fazer? Ou nós vamos ter que ir para cima deles para eles fazerem tudo isso? Então, são coisas que são debates simples que a gente todo dia tem que fazer com as pessoas que a gente está querendo atingir, que votem, mas que nós não estamos fazendo essa discussão, que é mais, eu acho que é a nível da organização nossa para atingir esse percentual de votos que nós estamos querendo. Muito obrigada. Nós vamos passar então para a mesa, vamos devolver para a mesa, né? Acho que uns 5 minutinhos para cada um, para fazer considerações finais, porque depois a gente tem alguns encaminhamentos para fazer ao final aqui do nosso debate público. Você podia começar agora com o Thiago, depois o Renato. Então, gente, parabenizando o debate, acho que as contribuições de uma maneira geral muito positivas, né? Eu acho que de se somar, né, ao plebiscito, à campanha. Lembrando que a campanha ela é um processo, né? Do dia 1º a 7 de setembro a gente vai tentar colher os frutos desse processo, né? A gente está desde setembro do ano passado, né, na Plenária Nacional dos Movimentos Sociais, e aí fazendo processos, né, no estado de São Paulo de enraizamento, né, do debate, do plebiscito, e ele termina esse processo no dia 31 de agosto, e aí inicia-se colhimento desses frutos desse processo, né? Então, considerando essa parte desse tema, desse processo mais importante, né? Claro que a votação ela faz bem para a autoestima da campanha, da constituinte, né?
mas esse momento, né, de formação política, né, de debate sobre os rumos do país, dos problemas do sistema político, ele acaba sendo algo mais importante até do que o processo de coleta de assinatura. Mas aí, dialogando com a companheira, né, que trouxe alguns questionamentos aí, primeiro, né, tem o comitê aqui de Campinas, o companheirado depois deve passar aí uma agenda e tudo mais, que nessas coisas organizativas ajudam um pouco, né, a pensar, né, como primeiro fazer vários debates desses menores, né, então em cada comunidade, em cada espaço político, dentro do sindicato, dentro do movimento, a gente reproduzir esses debates, né, trazer, eu tenho a companheira aqui de Campinas, tem companheiros de outras regiões, tem os próprios daqui, quer dizer, ler a cartilha coletivamente, né, a cartilha do plebiscito ajuda a formar. Acho que o processo de 10, 15, 20 pessoas, se a gente reproduzir isso até o dia 31 de agosto, é um bom debate, é uma boa forma de se organizar, né? A gente tem um problema estrutural na campanha, que é um problema financeiro. A campanha, diferente já da campanha eleitoral, a campanha do plebiscito, ela não tem grandes recursos financeiros, né? Gostaríamos que tivesse a média de um deputado federal, que é R$1 milhão. É a média, né? A gente sabe que tem para cima e tem para baixo, né? Mas como média, né, considerando não caixa 2 também, só o que TSE, né? Mas a gente não tem essa média para a campanha do plebiscito. Então, a gente tem dificuldade, às vezes até de quantidade de material, né, de socializar material para todo mundo que seja, então a gente tem que ir atrás dos recursos para conseguir isso daí, né? E temos dificuldade mesmo de pautar a mídia, né? Diferente, por exemplo, do Não Vai Ter Copa, que era um tema que interessava a mídia para desgastar o governo federal, né? O tema do plebiscito da Constituinte, a gente fechou a Paulista no dia 7 de julho, se eu não me engano, durante 30, 40 minutos, fizemos lá, pintamos a bandeira nacional, colocamos o plebiscito e não saiu uma linha direito na mídia. Quer dizer, se fosse um ato da Copa, né, tinha, até contando para vocês aqui, tinha duas teses, né, para fazer no dia 7 de julho. Uma era ir num banco, né, denunciar o banco como corruptor e quebrar um pouco o banco para sair da mídia. E a outra era a tese de ir na Paulista, fechar a Paulista. Ganhou essa segunda tese, né? Eu, particularmente, era a favor da primeira tese, porque eu achava que daria mais impacto na mídia e etc e tal. Mas ganhou a segunda tese e a gente foi cumprir, né? Centralismo democrático, cumprimos lá o processo e fomos lá. E não saiu nada na mídia. Mas eu acho que é um processo de formação. Eu estou dizendo isso para dialogar com a companheira no sentido de como que vai chegar à população isso. Só chega com o nosso trabalho militante, né? Com o nosso trabalho diário, cotidiano, né? Sem isso, realmente, a gente não vai ter, não há que se esperar da mídia ou dos grandes meios de comunicação a repercussão e tudo mais, né? Segundo, o que a companheira colocou, acho que o plebiscito popular, né? Eu acho que a gente tem que lembrar qual é o papel do plebiscito popular, né? Esse é um papel de conscientização da população sobre determinado tema, de a gente constituir, né, musculatura política e social para que avance em determinado tema, né? O plebiscito da ALCO eu participei muito pouco na época, né? Eu era estudante universitário, mas na época foi um acúmulo, né? 10 milhões de votos, né? E você acumulou politicamente para depois o governo Lula conseguir, de uma certa forma, ter legitimidade para barrar, né? Então a gente quer acumular politicamente, né? Entendendo que a política se faz nas ruas, né, no cotidiano, e não meramente na institucionalidade, nos gabinetes, no ar-condicionado. Então a gente tem que acumular, e o plebiscito popular é uma forma de se acumular, né, politicamente para conseguir essas reformas estruturais que a gente precisa, né? Então tem que deixar isso claro para as pessoas não acharem que vão votar e que na sequência vão ter a reforma do sistema político, vão tirar todo mundo. Não, isso é um primeiro passo. A campanha da Constituinte na Venezuela durou quase 10 anos. Né? Na Bolívia demorou muito tempo. Então é um processo de campanha de Constituinte que o plebiscito é um instrumento e haverão outros, né, instrumentos, outros processos que a gente vai fazer pós-plebiscito para dar continuidade a essa campanha da Constituinte, né? Então, finalizando, que já deu o meu tempo, gente, eu acho que é pegar, né, plebiscito pelo chifre, né, entender que dia 1º a 7 de setembro é o nosso prazo aí para coletar as assinaturas, tirar da nossa agenda, colocar na agenda aí, né, 1º a 7 de setembro a gente tem a dedicação integral, exclusiva e soberana para a coleta de votos, mas também entender que esse é um processo enriquecedor, até para a gente entender mesmo os limites do sistema político. Eu aprendi muito
aposto que muitos de nós também aprenderemos com esse processo, entender os limites do sistema político, contra quem lutamos e por que estamos aqui. E aí, no 1º a 7 de setembro, coletar esses frutos desse processo rico e prazeroso. É isso. Obrigado. Então, pessoal, eu concordo bastante com o Thiago que nós precisamos conter a ansiedade de quem há muito tempo luta pela reforma política e vê poderes afrodisíacos e mágicos no plebiscito. Afrodisíacos tem que ter, porque eu acredito que depois do plebiscito nós vamos ter mais ânimo, mais vontade, mais energia para levar essa bandeira adiante. Mas mágico não é. Nós temos que ter noção de que se a gente hoje se reúne em pequenos grupos, a nossa meta nesse plebiscito é começar a se reunir em grandes grupos. Por quê? Porque num eleitorado como o brasileiro, a gente chegar a ultrapassar os 10 milhões de votos é a gente estar dialogando com uma grande minoria. Porque hoje nós somos uma pequena minoria. E dar esse salto de qualidade, ou seja, criar uma base de massas para a luta pela reforma política, é que vai permitir a gente avançar em alguns momentos chaves. O primeiro deles é a eleição presidencial. Porque nós vamos estar colocando milhões de pessoas votando 2 ou 3 semanas antes das eleições. Nós vamos divulgar o resultado. Isso significa que naquele momento em que a grande maioria do povo brasileiro estará escolhendo as suas candidaturas, nós vamos estar pautando um assunto que está interditado pelas elites nas eleições. E os candidatos a presidente, os candidatos ao legislativo, vão ter que se posicionar sobre o tema da reforma política. Esse é um primeiro grande efeito imediato. O segundo efeito imediato é que no bojo do plebiscito nós vamos potencializar os projetos de iniciativa popular que coletam assinaturas pela reforma política. Hoje nós temos 3 projetos de iniciativa popular. O da Plataforma de Movimentos Sociais pela Reforma Política, o do PT e o da Coalizão Democrática por Reforma Política e Eleições Limpas. Cada um desses projetos está empacado entre 300 e 400 mil assinaturas. Nenhum deles é o projeto do plebiscito, mas todos eles são projetos legítimos no plebiscito. E, portanto, nós estamos trabalhando para que a coleta de assinaturas, que já começa, que já vem antes do plebiscito, aconteça também durante o plebiscito. Porque se 10 milhões de pessoas votarem, e a gente oferecer a assinatura dos projetos de iniciativa popular, nós vamos estar furando o bloqueio de 1,5 milhão de assinaturas para que esses projetos tramitem. E, portanto, nós vamos ter ainda nessa legislatura do Congresso Nacional condições de apresentar esses projetos. Terceira questão importante e imediata é que, legitimados por esses milhões de votos, os movimentos que estão promovendo o plebiscito popular estarão legitimados para propor o plebiscito oficial. E não o plebiscito oficial que está pautado hoje no Congresso. Porque hoje, para a gente ter assinaturas para apresentar o projeto do plebiscito que existe, nós precisamos juntar o PT, o PCdoB, o PSB e o PDT. E esses 4 partidos juntos não tiveram acordo para pautar o tema da Constituinte. Portanto, a gente ter um novo projeto de plebiscito oficial sobre o tema da Constituinte vai ser outro efeito importante desse plebiscito, né?
E se tudo isso de bom acontecer, nós vamos encerrar o ano de 2014 e essa legislatura sem ter votado nada. Mas nós vamos ter pautado a próxima legislatura e a próxima presidenta da República, espero. Até porque as duas que disputam apoiam o plebiscito. Então, esse processo é que vai permitir a gente transformar o não me representa numa energia positiva pela mudança. Porque o não me representa pode ser também o conformismo. O não me representa também pode ser a reprodução do preconceito. O não me representa pode ser o voto branco e o voto nulo. O não me representa pode ser o crescimento do fascismo. Basta a gente ver o que está acontecendo na Europa, onde a esquerda deixou de representar efetivamente os interesses da maioria do povo, se aliando na implementação do projeto neoliberal aos governos das décadas de 90, de 2000, de 2010 em diante. E hoje o não me representa permitiu que partidos neonazistas, partidos fascistas, partidos integralistas voltem a exercer o poder político no Parlamento Europeu. 25% de representação da direita no Congresso Europeu. E aqui nas manifestações, a direita foi para a rua também. Eu sempre lembro, né, que a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em 1964, foi a última vez que a direita organizada foi para a rua num movimento de massas. E esses grupos que promoveram a violência contra sindicalistas, contra a esquerda, nas manifestações de junho, são grupos que tentaram fazer a Marcha da Família com Deus pela Liberdade 2, nos 50 anos do golpe, né? E que estão aí disputando também as consciências e os corações de uma juventude que, como foi dito, né, perdeu o referencial nas esquerdas como projeto de vida. Então, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que nós estamos escrevendo novas páginas da história. Nós já escrevemos boas, né? E vamos construir outras. E por isso nós precisamos ter noção de objetivos de curto, de médio e de longo prazo. Porque fazer reforma política nesse país é derrotar interesses econômicos brutais que sabem muito bem que depois da reforma política virão um conjunto de outras reformas, ou junto com ela, né, virão um conjunto de outras reformas que contrariam os seus interesses, né? Então, boa noite para vocês e vamos agora aos avisos, informações básicas de como é que a nossa luta avança. Rapidamente, a gente queria colocar aqui, nós temos algumas atividades previstas aí para a gente comunicar. Então, o nosso comitê se reúne aí a cada 15 dias, normalmente, né? Então, a gente tem uma página no Facebook, a gente tem, quem quiser se incorporar, aí todo mundo conhece, as pessoas que falaram aqui, várias delas são da Secretaria Operativa, né? A Elaine, o Otávio, o Lúcio, o Bob, eu, quem mais, gente? São da Secretaria. A Lu, a Luciene, a Luciana, quem mais? O Lucas, da Ecos, do comitê, enfim. Nós estamos aí na organização do plebiscito na cidade. Nós temos aqui, então, ainda previsto algumas agendas que são importantes a gente citar aqui. No dia 12, agora, de agosto, vai ser o Dia Nacional de Luta do Plebiscito. Então, a ideia é que a gente possa fazer, para dar visibilidade, exatamente para dar visibilidade para o plebiscito e chamar a atenção. A ideia é fazer, nós vamos aqui, vai ter ainda, semana que vem tem uma reunião estadual que vai decidir se nós vamos fazer um ato centralizado no estado de São Paulo ou não. Porque aí a Organização Nacional deixou para os estados tomarem essa decisão se faz um ato centralizado na capital ou se faz
diferentes atos em diferentes cidades. Aqui em São Paulo a gente ainda vai receber uma orientação sobre isso. E a gente, em sendo centralizado, nós vamos a São Paulo e vamos nos organizar para ir, e não sendo, nós também vamos nos organizar aqui na cidade para fazer o ato. Tá? No dia 9 e 10 vai ter a plenária nacional do plebiscito, né? Que aí é isso, um pouco para ver essa reta final, a questão do kit para votação no dia, as orientações todas. Então, lá vão ser tomadas as decisões finais sobre a realização do plebiscito de 1 a 7 de setembro. E aqui na nossa cidade, nós temos ainda algumas coisas previstas. Então, o pessoal tem um núcleo, tem um comitê do plebiscito na Unicamp, que ainda vai realizar uma aula pública, né? Tem uma proposta de realizar ainda lá uma aula pública e se organizar. Nós temos aqui lá no Ouro Verde, inclusive vai ter um curso de formação agora na próxima semana, né? Com o pessoal mais voltado, o pessoal da saúde. No próximo final de semana, o pessoal vai organizar um curso aqui em Mogi Guaçu, né? Está organizando. Nós temos ainda em Americana uma audiência pública na Câmara Municipal sobre o plebiscito no dia 31, né? E também Hortolândia, o pessoal vai fazer um debate no dia 4 agora de agosto também, lá com o conjunto pessoal da PO, está organizando um debate na cidade. Enfim, são diversas atividades que ainda tem, que a gente tem aí prevista para a nossa organização aqui nessa reta final, né? Eu acho que de atividades, de calendário, acho que a gente tem isso, né? E aí, nós também temos aqui o contato de vários de vocês. A ideia é que a gente faça, a gente deve fazer uma nova plenária organizativa dessa reta final depois do dia 12 e depois da plenária nacional, para a gente organizar. A ideia é que, a partir da cartilha e do material do jornal que a gente tem lá, os grupos, as organizações, os sindicatos, organizem reuniões, né? A ideia agora é massificar, é organizar reunião, organizar atividade, organizar formação e organizar, sobretudo, como que nós vamos fazer a coleta de voto, né? Na semana de 1 a 7 de setembro, aí do plebiscito popular. Então, essa é um pouco as atividades que a gente tem e a perspectiva que a gente tem, e depois a gente vai aí informando, na medida com os nossos representantes, os outros agendas que vão surgindo, né? Agradecer aqui a presença dos dois companheiros aqui na mesa, o Thiago, que veio de São Paulo aí para ajudar a gente, o Renato aqui, que é deputado aqui da cidade de Campinas, né? E fazer um agradecimento especial também aqui para os dois mandatos de vereadores aqui dessa casa, do Carlão do PT e do Paulo Búfalo, que têm composto com a gente o comitê e que ajudaram aqui para que a gente pudesse, né, intermediar aqui para que a gente pudesse usar esse espaço e fazer esse debate aqui nessa casa, né? Só também, companheiros e companheiras, uma coisa que eu gosto de falar sempre quando a gente debate a campanha do plebiscito. A Lourdinha estava comentando aqui comigo que aqui, não sei se no momento estão presentes, mas havia 100 pessoas nos acompanhando ao vivo. Obviamente que tem a transmissão aqui e esse conteúdo vai estar disponível aí com o pessoal da TV aqui da Câmara. Mas para todos que têm, né, todos que têm maquininha de produzir comunicação, que é o telefone esperto, né, smartphone, todos que tiverem esse aparelhinho, essa maquininha, bater foto, bastante foto, vídeo, som e o que mais tiver criatividade e habilidade para fazer. Eu não tenho muito, então só bato foto. Mas quem sabe fazer as coisas legais no celular, faça e divulgue para os amigos. Tenho certeza que aqui todo mundo tem pelo menos aí meia dúzia de amigos no Facebook. Então você imagina, se tem 100 pessoas aqui que atingem cada um 5, 6 pessoas no Facebook, você já atingiu um montão de gente em Campinas que vai estar acompanhando a nossa campanha e com certeza ajudando a promovê-la, né, que é o principal. Agradecer então a presença de todos, um agradecimento especial para o grupo dos comunicadores populares que estão aqui, o Socializando Saberes, que tem ajudado a gente, né, sempre aí, registrando, documentando, que para nós é super importante, porque a nossa história ela é viva e ela precisa ser documentada, registrada, acompanhada e divulgada. Obrigada a eles, obrigada a todos que estão aqui e vamos em frente, porque o plebiscito é nosso e nós é que vamos construir até a vitória, por um novo sistema político que
traga o povo também dessa casa, os poderes, as mulheres, os negros, os homens e os jovens também. Constituinte quando? Já! Constituinte quando?